Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ainan e hoje nós vamos ter nossa primeira aula de matemática online. O assunto de hoje é equação do primeiro grau, página 15 da apostila. Quem já teve essa aula na sala não precisa me enviar as respostas da atividade de novo. Quem não teve, é bom assistir a aula e tentar responder. Se você assistiu essa aula e ainda está com dúvida, manda mensagem no WhatsApp ou aqui nos comentários, beleza? Vamos lá. O que seria a equação do primeiro grau? A palavra equação é uma sentença matemática aberta que demonstra uma relação de igualdade. A gente sempre vai trabalhar com o sinal de igual. Antes da gente entender a equação em si, é bom a gente entender um pouquinho da potenciação, né? É a operação de elevar um número ou uma expressão a uma dada potência. Para a gente entender o significado disso, vamos ver aqui, por exemplo, 2 elevado a 3. O que quer dizer isso? O 2, ele vai ser a nossa base. E o 3, que é esse númerozinho que está aqui em cima, que a gente chama de sobrescrito, é o expoente. A gente lê assim, 2 elevado à terceira potência. E representa a multiplicação de 3 fatores iguais. Ou seja, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Veja, não é para fazer 2 vezes 3, que é igual a 6. É 2 vezes 2 vezes 2. 2 multiplicado 3 vezes, que é igual a 8. Se fosse 3 elevado a 2, a gente pegava o 3, que ia ser a nossa base, o 2 seria o nosso expoente, e a gente ia multiplicar 3 duas vezes. 3 vezes 3. Beleza? E o expoente é que vai determinar o grau de uma equação. Se a gente está falando de equação do primeiro grau, quer dizer que o nosso expoente vai ser 1. Entendidos de potenciação, sabendo que a nossa equação sempre tem um sinal de igual, a gente pode entender a função do primeiro grau. A função é quando a gente relaciona valores em uma determinada expressão. A função do primeiro grau, ou a função afim, que é que a gente vai estudar, é representada por essa fórmula. Função de x, ou f de x, é igual a ax mais b. Esse a e esse b vão ser números reais. E o a sempre tem que ser diferente de zero, porque ele está multiplicando o x, beleza? A sempre diferente de zero e o b pode ser zero. Esse a e esse b, eles são constantes, eles não vão se modificar. Mas o x, ele é chamado de variável, porque ele pode representar qualquer número. Então, na função f de x, ax mais b, a e b são números constantes, que não mudam. E o x, ele é chamado de variável, porque pode ter qualquer valor, tá certo? Vamos para alguns exemplos. Se eu tenho a função 5x menos 3, quem vai ser o nosso a? Quem é o número que está multiplicando aí o x? Vai ser o 5, né? O nosso a é igual a 5. O a sempre é um número que está acompanhado do x. Ele sempre vai estar multiplicando o x. E quem vai ser o nosso b? Vai ser o menos 3, né? 3 negativo, porque o sinal sempre acompanha o número, tá certo? O menos 3, ele é constante, não tem nenhuma letra. Já o a é aquele que acompanha a letra, é aquele que multiplica o x, que é o 5 nesse caso. Aqui outro exemplo. Menos 2x menos 7. Quem vai ser o nosso a? Quem é que está multiplicando aí o x? É o menos 2. Lembrando, o sinal negativo acompanha o número, tá? Então, o nosso a é o menos 2, ele que está aí junto do x. E quem vai ser o nosso b? O menos 7, que está ali sozinho, beleza? E, por fim, a gente tem o último exemplo, que seria o f de x igual a 11x. Quem vai ser o nosso a? Quem é que está multiplicando o x? É o 11. Aí vocês perguntam, professora, cadê o b? Lembra que eu falei que o a podia ser, ou o a tinha que ser diferente de zero,
Mas o b pode ser 0 sim. Então, nesse caso, o nosso b é 0, porque não tem nenhum número a mais na nossa função. Só tem o 11x. Então, o a vai ser o 11 e o b vai ser 0. Beleza? A gente pode fazer isso com qualquer função. E a gente pode chamar esse f de x aí também, a gente pode chamar ele de y. Certo? Vamos lá. A equação do primeiro grau, ela vai possuir termos. Esses termos, eles podem vir antes ou depois da igualdade. Vamos ver no primeiro exemplo. 2x menos 8. Ele está o quê? Antes da igualdade. Então, ele vai ser o primeiro membro. E 3x menos 10, ele vem o quê? Depois da igualdade. Então, ele vai ser o segundo membro da nossa equação. E aqui a gente tem os termos, ó. 2x é o primeiro termo, menos 8 é o segundo termo, 3x é o terceiro e menos 10 é o quarto. Beleza? A gente já sabe aí os membros, já sabe os termos, já sabe quem é A, já sabe quem é B. Então, a gente pode partir para o nosso primeiro exemplo. Vamos lá. Em um mercado, uma garrafa de refrigerante é vendida a R$2. Olha, tá barato, hein? Aproveita. A partir desse dado, a gente vai fazer uma tabela e com as informações dessa tabela, a gente pode montar um gráfico. Nesse exemplo aqui da garrafa que é vendida a R$2, a gente vai ter y em função de x. O y é a mesma coisa que aquele nosso f de x, tá? É a mesma coisa. Então, para cada valor de x, a gente vai ter um valor de y. E aqui a gente tem a nossa fórmula. No caso que cada garrafa é vendida a R$2, quem vai ser o nosso y? Vai ser o valor total que a gente vai pagar. Quanto custa cada garrafa? R$2. E o x vai ser a quantidade de garrafas que a gente vai comprar. Por exemplo, se eu compro uma garrafa, meu x vai ser 1. Se eu comprar 2 garrafas, meu x vai ser 2. E y vai ser quanto eu vou pagar por cada garrafa. Vamos lá. Se eu comprar, for lá no mercado e comprar só uma garrafa, então meu x vai ser 1. Como é que vai ficar a minha expressão? Y é igual a 2 vezes 1. Quanto é 2 vezes 1? 2. Então, eu vou pagar R$2 por uma garrafa. Meu y vai ser 2. Se eu comprar 2 garrafas, a minha expressão vai ser 2 vezes 2, que é quanto? 4. Então, meu y vai ser 4. Se eu comprar 2 garrafas, eu pago R$4. A mesma coisa para o 3. Se eu comprar 3 garrafas, meu x vai ser 3. E o y, o total que eu vou pagar? Se eu comprar 3 garrafas, eu vou pagar R$6. E assim a gente vai construindo a nossa tabela. Para o x igual a 4, nosso y vai ser 8. Para o x igual a 5, nosso y vai ser 10. Para o x igual a 6, nosso y vai ser 12. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 4, 8. Com essa tabela, a gente pode montar o nosso gráfico. Vocês lembram do nosso pau ordenado? Primeiro vinha o x e depois vinha o y. Essa tabela é a mesma coisa. Olha os valores de x e olha os valores de y. Então, a gente pega, faz o nosso plano cartesiano. Lembram que na vertical a gente tem y e na horizontal a gente tem x. E aí, a gente monta o pau ordenado. Vamos lá. Quando o x era 1, quem era y? 2. Quando o x era 2, o y era 4. Quando o x era 3, o y era 6. Quando o x era 4, o y vai ser 8. Com o x 5, o y é 10. E com o x igual a 6, o y é 12. Observe que se a gente ligar todos os pontos, ele vai formar o quê? Uma reta. E é isso que acontece com todos os gráficos da equação do primeiro grau. Eles sempre vão ser uma reta. E a partir de 2 pontos, a gente já tem uma reta. Então, com apenas 2 pontos, a gente já pode fazer o nosso gráfico. Tá certo? Então, vamos lá. A gente não tinha a função ax mais b.
O A, ele vai indicar a inclinação da reta. E o B, ele vai indicar o ponto da reta que vai passar pelo Y. Vamos ver alguns exemplos, ó. Se a gente tem a equação y é igual a x, a reta vai ter uma inclinação 1, porque o A vai ser 1. Se a gente tem o gráfico y é igual a x mais 2, quando x for 0, 0 mais 2 vai ser 2, y vai ser 2. Então, a nossa reta vai cortar o y no valor 2. Esse é o coeficiente linear, beleza? E o A, coeficiente angular. Tranquilo? Tranquilo. A gente nem vai usar muito essas definições, mas é só para vocês saberem, tá? Vamos, então, solucionar um problema referente à equação do primeiro grau. Olha que interessante. A população de uma cidade A é o triplo da população da cidade B. Se as duas cidades juntas têm 100 mil habitantes, quantos habitantes tem a cidade B? Então, vamos lá. Se a gente chamar o tanto que a população da cidade B tem, o número de habitantes da cidade B, de B minúsculo, quanto vai ser o número de habitantes da cidade A? Se é 3 vezes maior que B, então é 3 vezes B minúsculo. E a gente sabe também que a cidade A mais a cidade B tem 100 mil habitantes. Então, se a gente somar cidade A mais cidade B, a gente vai ter 100 mil habitantes. E a gente sabe também que a cidade A tem um total de 3 vezes B habitantes e que a cidade B tem B habitantes. E juntas, elas têm 100 mil. Então, nossa equação vai ficar assim. 3B mais B é igual a 100 mil. Tudo que tem B, a gente pode juntar. Observe. 3B mais B. Aqui, antes do B, eu tenho 3. E aqui, antes do B, escondidinho aqui, que não aparece, eu tenho 1. Quando não aparece, quer dizer que é 1. Então, eu mantenho o B, escrevo o B e faço a soma. 3 mais 1 dá quanto? 4. Então, eu sei que 3B mais B é igual a 4B. Eu somo os números e deixo o B do jeitinho que ele tá. Então, 3B mais B é igual a 4B. 4B é igual a quantos habitantes? 100 mil. Só que o que acontece aí? A gente quer saber quanto é o número de B, né? Quantos habitantes tem a cidade B. Então, o B, ele quer ficar sozinho, ele quer ficar isolado. O 4, ele estava aqui, né, multiplicando o B. Então, se ele estava multiplicando de um lado, eu vou passar para o outro lado da equação fazendo o contrário. Se aqui ele estava multiplicando B, ele vem para o outro lado, vem aqui para o 100 dividindo. Ele estava multiplicando B, era 4B, agora ele vem para cá dividindo, 100 mil dividindo por 4. Então, quanto é 100 mil dividido por 4? 25 mil. Então, eu sei que na cidade B tenho 25 mil habitantes. Agora, eu quero saber quantos habitantes tem na cidade A. Lembra que era o triplo da cidade B? Então, se B tem 25 mil, eu multiplico 25 mil por 3 para saber o total dos habitantes de A. Lembra que era 3B? Então, 3 vezes 25 mil, 75 mil. Então, A tem 75 mil habitantes e B, 25 mil habitantes. Será que tá certo? 75 mil mais 25 mil dá 100 mil. Então, tá certinho, beleza? Esse exemplo tem na nossa apostila. E aí, eu vou responder para vocês, porque eu sou uma professora gente boa. Eu vou responder aí a questão 40, que está na página 18 da nossa apostila. Página 18, questão 40. Ó, em algumas cidades, você pode alugar um carro por R$ 154 por dia. E você tem um adicional de R$ 16 por quilômetro. Calcule o preço para se alugar por um dia e dirigir por 200 quilômetros. Vamos lá.
Quando a gente lê essa questão, a gente tem que achar a parte fixa primeiro. Qual é a parte que não vai mudar? É os R$ 154 por dia. É a parte fixa. A gente tem que pagar R$ 154. Então, vai ser o nosso B. B é a constante. É 154. E qual é a parte que vai mudar? Qual é a parte que vai variar? É os R$ 16, porque vai depender do tanto de quilômetros que eu vou dirigir. Então, a parte variável vai ser o nosso 16. É quem vai estar multiplicando o x. O 16, então, vai ser o nosso A. De novo, a gente aluga um carro e paga R$ 154 no dia. Então, se a gente paga 154 no dia, vai ser a parte fixa, a parte que não muda, é o nosso B. Já os R$ 16 a gente vai pagar por quilômetro. Então, o tanto de quilômetros que a gente vai rodar é que a gente paga. No exemplo, ele diz que dirigiu 200 quilômetros. Então, o nosso X vai ser 200. Mas se ele dirigisse 20, se ele dirigisse 30, a gente ia ter que substituir o X por 20 ou por 30, porque ele vai ser a quantidade de quilômetros que a gente vai dirigir. Então, 16 vai estar multiplicando o X, vai ser o nosso A. E aí, como é que fica a nossa equação? Y é igual a 16x, lembra que o A sempre multiplica o X, 16x mais 154, que é o B, que é a parte constante que está sozinho. Aí, o que a equação me diz? Que ele dirigiu 200 quilômetros. Então, eu já sei que x é igual a 200. Então, eu vou lá na minha equação e no lugar de x, eu coloco 200. Então, eu tenho que y é igual a 16 vezes 200 mais 154. Primeiro, a gente faz o quê? A multiplicação. Então, 16 vezes 200 é 3.200 mais 154, que vai dar 3.354. Vai ser o preço aí que ele vai pagar para alugar um carro por dia e dirigir por 200 quilômetros. A resposta, então, seria a letra D. Tranquilo? Outro exemplo, ó, essa questão é um pouco mais complicada. Tem que ter um pouquinho mais de raciocínio. É um desafio, vamos ver? Se hoje Pedro tem o dobro, quanto é o dobro? Da idade de Maria, e daqui a 20 anos, Maria será 10 anos mais jovem do que Pedro, qual será a idade de Pedro nessa época? De novo, se hoje Pedro tem o dobro da idade de Maria, e daqui a 20 anos Maria será 10 anos mais jovem do que Pedro, qual será a idade de Pedro nessa época? Vamos lá. Se a gente chamar a idade de Maria de X, Pedro tem o quê? O dobro da idade dela. Então, a idade de Pedro vai ser 2x. De novo, se eu digo que a idade de Maria é X, a idade de Pedro vai ser 2x, porque a questão diz que ele tem o dobro da idade de Maria. E aí que começa a confusão, a gente montar a equação. Mas vamos lá, a gente consegue. Como é que vai ficar a nossa equação? X, que era a idade de Maria, mais 20, porque daqui a 20 anos, é igual a 2x, que é a idade de Pedro, mais 20, porque também é daqui a 20 anos, menos 10, porque Maria é 10 anos mais jovem do que Pedro. De novo, x, que é a idade de Maria, mais 20, porque é daqui a 20 anos, é igual a 2x, que é a idade de Pedro, mais 20, porque é daqui a 20 anos, menos os 10 anos que Maria é mais jovem do que Pedro. Sabendo disso, sabendo montar a questão, a gente vai ter que fazer o seguinte agora. Tudo que tem x vai para um lado, tudo que tem número vai para o outro. A gente tem que separar x de um lado, número do outro. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente deixa esse 20 que já estava aqui e vai trazendo os números que estavam do outro lado. Esse 20 que estava positivo vem para o lado de cá negativo. Lembra que é o contrário. Quando passa de um lado para o outro,
tem que passar ao contrário do que estava antes. Então, se esse 20 ele já estava aqui, então ele permanece 20 aqui positivo. Já esse 20 estava do lado de cá, estava positivo, veio para cá negativo. E o 10, que estava negativo, veio para o lado de cá positivo. Tranquilo. O 2x, ele já estava aqui, a gente deixa ele como tá. E o x que estava aqui positivo veio para o lado de cá o quê? Negativo. E agora é só a gente fazer conta. 20 menos 20, 0. Sobra quem? O 10. E aqui, do mesmo jeito que a gente fez na questão, ó, 2x menos x. A gente deixa o x quieto e faz o quê? 2 menos 1, né? Que aqui tem um 1. Quanto é 2 menos 1? 1. Então, sobrou quem? 1x. Eu sei que a idade de Maria, então, era 10. X é igual a 10. Se eu sei que a idade de Maria é 10, então, Maria tinha 10 anos. Pedro tinha o dobro, então, Pedro tinha 20 anos. Só que a questão quer saber a idade de Pedro agora, né? Então, o que é que eu faço? 20 anos, que é o que Pedro tinha, mais 20 anos que já se passaram. Então, Pedro tem hoje quantos? 40 anos. E Maria tem 30, porque é 10 anos mais nova do que ele. Então, a resposta é a letra C. Pedro tem hoje 40 anos. Beleza? Beleza. Agora, eu quero que vocês respondam as questões 41 até a 50. Eu já respondi a 40 e a 46. Só que na apostila nova, a questão 46 é diferente. Não é mais essa de Maria e Pedro. Mas também é fácil, é só substituir o valor de x. A questão já está falando, tá? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre cada uma das questões, mas se vocês tiverem dúvida, é só mandar lá no privado, já sabe. Questão 41. Aqui é o salário de um vendedor é composto de uma parte fixa no valor de 800 e uma parte variável de 12% sobre o valor de suas vendas no mês. Caso ele consiga vender 450 mil, calcule o valor do seu salário. Ó, é fácil. A parte fixa, a gente sempre sabe que é o B. E a parte variável, a gente sempre sabe que é o A. Quem vai ser o B? 800, que é o salário dele. E quem vai ser o A? 12%. Quem é 12%? A gente sabe que 12% é 0,12. Então, nossa função vai ser y é igual a 0,12x mais 800. E aqui ele dá o valor de x. Quem é o valor de x? Quanto é que ele conseguiu vender? Vamos ver. 42, a mesma coisa. O paciente pagou R$300 por um dia e a operação dele foi R$1.500. E ele ficou internado durante 10 dias. Prestem atenção. Quanto foi que ele pagou fixo e quanto foi que ele pagou variável? A questão 43, qual é o valor numérico da expressão 2x mais 8 para x igual a menos 3? Ó, é só pegar o menos 3 e colocar no lugar de x. Não tem segredo. Aqui na 44, é para usar esse textozinho que tem aqui em cima. E ele pergunta qual o custo de produção de 10 mil peças. Então, a gente sabe que 10 mil vai estar no lugar do x, vai estar no lugar da parte variável. Já na questão 45, ele quer saber quantas peças. Aqui em cima, na questão 44, a gente estava procurando o valor de x. Já na questão, procurando o valor de y, desculpa, a gente estava procurando o valor de y e a gente tinha x. Na questão 45 é o contrário, a gente tem y, mas não tem x. Então, a gente tem que procurar aqui na questão 45 o valor de x. Quantas peças a gente está procurando. A questão 46 foi a que eu fiz. A questão 47 é a mesma coisa da questão 40, tá? Mesmo pensamento. E a questão 48 também. 49 e 50, aí é para pensar um pouquinho, tá bom? A questão 50, lembrem da aula passada. Lembrem de par ordenado, tá certo? É isso. Qualquer dúvida, ou deixem nos comentários, ou falem comigo pelo WhatsApp.
Tá certo? Tchau, se cuidem, cuidado com o coronavírus.